O Banco Central reduziu a taxa de juros e isso deveria ser uma boa notícia. Mas eu te pergunto, o seu custo na empresa caiu? Os salários diminuíram? A sua operação está mais barata? Não. E é exatamente aí que mora o perigo. Existe uma tesoura se abrindo silenciosamente que está ali preparada para cortar todo o seu lucro. E se você não percebeu isso, quando vê lá na frente talvez seja tarde demais. Mas calma que até o final desse vídeo eu vou te trazer um ponto de segurança para transformar essa instabilidade em vantagem competitiva. Nesse vídeo você vai entender o que é o efeito tesoura e como ele pode talvez ser a maior ameaça para o caixa do seu negócio, como a combinação da Selic caindo com a inflação subindo pode criar uma armadilha com relação ao regime tributário que você esteja e também quais são 3 ações que você pode tomar para se proteger desse cenário que está chegando e no final, um erro nos contratos que pode se transformar em uma verdadeira bomba relógio, que deve ser desarmada antes que isso seja tarde demais. Vamos começar entendendo o cenário real de 2026. O Banco Central está reduzindo a taxa de juros e a previsão é que até o final desse ano a gente chegue em algo próximo a 13%. Isso significa crédito mais barato, financiamento disponível, capacidade de investimento. Só que, por outro lado, a inflação está mês a mês subindo cada vez mais, tendo agora uma projeção de encerrar o ano em quase 5%. Eu estou vendo aqui 4,8% de inflação no ano. Isso quer dizer o quê? O custo da mão de obra, dos materiais, da existência da empresa está subindo silenciosamente. É isso que a inflação diz. Então, o resultado desse cenário é que os economistas chamam de paradoxo. O crédito fica mais barato, mas o custo da operação fica mais caro. E o que isso significa na prática para o dono de uma empresa digital? É que ele consegue investir mais, ter acesso mais a crédito, fazer a sua operação rodar, só que essa operação fica cada vez mais caro. Então, significa menos sobra, menos lucro no caixa da empresa, menos resultado líquido gerado. E assim a gente chega nesse efeito tesoura. O que ele significa assim na prática? O efeito tesoura ele é um conceito do modelo de Fleury de gestão financeira. E apesar do nome técnico, a lógica é bem simples. Imagina um gráfico em que a primeira linha representa a necessidade de capital de giro, que é o dinheiro que você pega emprestado. Na segunda linha, você tem o dinheiro disponível da própria operação para financiar o funcionamento dela. É o dinheiro que você tem e que você mesmo gera. O ideal em uma empresa saudável financeiramente, em um cenário econômico adequado, é que essas duas linhas elas andem juntas no gráfico. Só que na medida em que você precisa de mais crédito, porque a sua operação não consegue ser financiada por ela mesma, o que acontece? A segunda linha ela começa a subir no gráfico, enquanto a primeira linha se mantém, porque o crédito está mais barato. Você continua tomando crédito, mas a sua operação não gera resultado para se sustentar. Vai chegar um momento nesse gráfico em que a linha de baixo da segunda categoria vai cruzar a primeira e esse cruzamento entre as duas linhas vai simbolizar de fato uma tesoura. E o que é que fica no espaço entre as duas linhas depois que elas se cruzam? Mais necessidade de crédito, porque de novo a sua operação ela não suporta, ela não financia o próprio funcionamento do negócio. Então assim, você gera pouco lucro, mas o seu negócio requer dinheiro para funcionar e você usa como dinheiro de financiamento cada vez mais crédito, empréstimo. Então você vai pegando mais e mais empréstimo, mais e mais empréstimo, mais e mais empréstimo. Só que chega uma hora que você não consegue mais pagar. O seu negócio não se sustenta e você depende de um crédito barato, mas um crédito esse que ele é impagável. E aí o negócio quebra. Eu vou ser específico aqui sobre os erros mais comuns porque aqui a maioria dos empresários se perde. O primeiro desses pontos de pressão de aumento de custos geralmente diz respeito a pessoal, folha de pagamento, salários, sejam eles do pessoal que trabalha na CLT e que constantemente tem os reajustes, as revisões salariais anuais por força da pressão dos sindicatos, ou sejam eles PJ que, dentro de lógicas de negociação, sempre tentam aumentar o valor que elas recebem. E isso vai aumentando o custo da empresa aos poucos. O segundo ponto de pressão de custos diz respeito às ferramentas e à infraestrutura. Na medida que o dólar sobe e quase todos os provedores de nuvem ou de infraestrutura em geral são avaliados e cotados em dólar, eles vão repassando esse aumento de custos para as empresas também. E o terceiro ponto diz respeito ao fluxo de caixa, ao prazo de recebimento. Porque na medida que você vende e aceita receber do seu cliente parcelado ou com prazo de pagamento em 60, 90 dias, mas você já faz a entrega do que foi prometido, você está financiando a sua própria operação e esperando um dinheiro que vem depois para recompor o custo que você já pagou. Então, para o cliente isso é extremamente vantajoso, mas talvez para o seu negócio isso represente um risco real. Mais interessante seria se você recebesse
estabelece os valores para depois de um prazo conseguir fazer a entrega. E agora vem o ponto mais crítico que a maior parte dos empresários ainda não percebeu. Se você está no lucro presumido, o cenário de inflação é um dos mais perigosos para o seu negócio. Por quê? Dentro do lucro presumido, o governo não se importa se o seu negócio realmente lucrou. Para quem atua com serviços, por exemplo, ele presume que de tudo que você faturou, mais de 35% é margem de lucro do seu negócio. E sobre esses 35% é que são calculados os impostos que você deve pagar, independente se o seu negócio gerou lucro. Então imagina um cenário no lucro presumido em que você fatura R$200 mil por mês, paga o imposto no lucro presumido em cima desses R$200 mil com a presunção dos 35%, mas a sua margem de lucro final efetiva real é 10%, é R$20 mil. Então o governo vai arrecadar, nesse exemplo aqui, quase R$64 mil ou mais. E você, no lucro do seu negócio, vai ficar com R$20 mil ou até menos. Na medida que a pressão de custos segue, os seus custos aumentam e a sua margem diminui ainda mais, você vai ficar com menos resultado líquido e o governo vai ficar exatamente com o mesmo garantido, porque ele não vai revisar a presunção de lucro. A lei continua seguindo exatamente a mesma regra. Você é que precisa entender que a sua realidade mudou e se adequar para o regime do lucro real, por exemplo, onde a tributação nesse exemplo aqui poderia girar talvez na casa de uns 7 ou 8%, a depender da estruturação de créditos tributários que você tem. E assim ela não ficaria tão pesada. Especialmente a tributação sobre o lucro, ela de fato incidiria efetivamente sobre o lucro que foi gerado e não sobre uma presunção de lucro que é irreal e que não aconteceu. Então a minha recomendação para você é que você tome muito cuidado, porque a Selic caindo, que deveria ser uma boa notícia, como eu disse no início do vídeo, não é uma boa notícia quando a inflação está subindo. Financiar a sua operação com crédito que ficou mais barato, na medida que o custo está subindo, é criar um efeito tesoura de forma silenciosa. Você precisa reestruturar o seu negócio, se tornar mais competitivo e reavaliar qual o melhor regime tributário nesse momento, nessa fase que você está vivendo, para superar essa passagem do tempo sendo eficiente e conseguir, acima de tudo, financiar a sua operação com dinheiro próprio ou com dinheiro de clientes, porque esse é o dinheiro mais barato que não está sujeito à oscilação da taxa de juros da Selic. E em complemento a tudo isso, eu chego naquele erro que eu prometi no início do vídeo que eu iria citar, que está inserido nos contratos. Muitas empresas do digital prestam serviço de maneira recorrente, permanente, como uma empresa que fornece sistemas, por exemplo, ou uma agência de marketing, ou até mesmo uma empresa de educação. Imagine uma mensalidade entrando sempre, o cliente pagando, ele tem essa recorrência e ele fica com a sua empresa por muito tempo. Só que, se o seu contrato não tiver uma previsão de reajuste automático em determinada data, quando chegar o momento que você precisar aumentar o valor da mensalidade, isso pode ter que passar por uma negociação com o cliente, ele pode não aprovar, ele pode romper ou pode encerrar a relação com o seu negócio. Por outro lado, se o seu contrato já tem uma previsão de reajuste automático em determinada data, esse comunicado já foi pré-estabelecido em contrato. E quando chegar naquela determinada data, simplesmente a mensalidade vai mudar. Isso diminui muito as chances do cliente questionar, cancelar ou sequer reabrir uma negociação por uma condição que ele já aceitou quando começou o contrato com você. Portanto, essa é a minha recomendação para você diante desse cenário de Selic caindo, mas inflação subindo e pressão de custos chegando, efeito tesoura sendo desenhado, enquanto você tem que se tornar cada vez mais eficiente, competitivo e tem um momento difícil de atrito em que não é simples negociar com o cliente um aumento de mensalidade porque ele também está sofrendo com pressão de custos. Portanto, um contrato bem preparado te dá vantagens nesse cenário, uma vez que o reajuste já foi combinado lá atrás e agora ele simplesmente é aplicado. Você está na frente em relação àqueles que não têm essa previsão em contrato. Então eu sugiro que você faça esses ajustes, observe essas dicas que eu trouxe no vídeo e aplique no seu negócio. Quero que você me conte aqui nos comentários qual desses pontos foi o mais impactante para você, que situação que você está enfrentando hoje nessa realidade de 2026, ou se você tem dúvidas específicas sobre o tema do vídeo, coloca aqui nos comentários que eu vou procurar ver e responder, tá bom? Não se esqueça também, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, a gente se vê aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!